Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém gosta de admitir. Para a maioria das pessoas, ganhar dinheiro é mais fácil do que guardar dinheiro. Isso parece ilógico à primeira vista. Afinal, ganhar exige esforço, estudo, trabalho, tempo. Guardar parece simples. É só não gastar. Mas a realidade é outra. Milhões de pessoas conseguem aumentar a renda ao longo da vida. Pouquíssimas conseguem manter, proteger e acumular. E isso não acontece por falta de matemática. Acontece por causa de algo muito mais profundo. Conflito interno. Napoleon Hill observou que o dinheiro entra na vida das pessoas pela competência, mas só permanece pela maturidade emocional. Guardar dinheiro não é um ato financeiro, é um ato psicológico e, em muitos casos, espiritual, porque guardar dinheiro confronta quem você acredita ser. Quando você ganha dinheiro, há prazer, reconhecimento, alívio, sensação de progresso. Quando você guarda dinheiro, não há aplauso. Não há recompensa imediata. Não há validação externa. Há apenas silêncio. E o silêncio revela coisas que muita gente prefere não ver. Guardar dinheiro exige que você diga não para desejos que parecem inofensivos. Exige adiar prazer. Exige sustentar uma decisão sem saber exatamente quando verá o resultado. Isso vai contra o funcionamento natural do ego humano. O ego quer recompensa agora, quer prova visível, quer conforto imediato. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo da riqueza não é a pobreza, é a impaciência emocional. E guardar dinheiro é um treinamento intensivo contra a impaciência. A Bíblia fala de domínio próprio como uma virtude central, não apenas moral, mas prática. Dominar a si mesmo antes de tentar dominar qualquer coisa externa. Guardar dinheiro é domínio próprio aplicado à vida real. É por isso que dói. Outra razão pela qual guardar dinheiro é tão difícil está ligada à identidade. Durante anos, muitas pessoas constroem a própria identidade em torno de sobrevivência. Eu ganho e gasto. Eu trabalho para pagar contas. Dinheiro entra e sai. Quando alguém tenta guardar, essa identidade entra em crise. Surge um desconforto silencioso. Quem eu sou se não gasto? Será que estou sendo egoísta? Será que estou deixando de viver? Guardar dinheiro força você a abandonar uma identidade antiga. E abandonar identidade dói mais do que abandonar hábitos. Napoleon Hill afirmava que ninguém constrói riqueza sem antes reconstruir a própria autoimagem. A Bíblia reforça que transformação começa na mente. Guardar dinheiro é uma forma prática de transformação mental. Outro ponto crucial: guardar dinheiro confronta a culpa social. Muitas pessoas cresceram ouvindo que pensar demais em dinheiro é errado, que quem guarda é avarento, que prosperar é suspeito. Essas ideias se instalam silenciosamente. Então, quando a pessoa tenta guardar, surge a culpa. Ela se sente mal por dizer não. Sente que está se afastando do grupo. Sente que está traindo alguma expectativa invisível. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas sabota o próprio crescimento para manter pertencimento social. Guardar dinheiro frequentemente significa ir contra a norma do seu círculo. E isso exige coragem. A Bíblia fala que seguir princípios muitas vezes significa caminhar contra a multidão. Não por arrogância, mas por convicção. Outro motivo profundo pelo qual guardar dinheiro é difícil é o medo de perder. Parece contraditório, mas é real. Quando alguém nunca teve reserva, não tem medo de perder. Mas quando começa a guardar, surge o medo. E se eu precisar? E se algo acontecer? E se eu errar? Esse medo faz com que muitas pessoas desistam de guardar. Elas preferem gastar logo para não sentir a ansiedade de proteger. Napoleon Hill dizia que o medo paralisa decisões inteligentes. Guardar dinheiro exige aprender a conviver com a responsabilidade. Responsabilidade não é leve, ela pesa. Mas esse peso é exatamente o que constrói maturidade. Outro erro comum é acreditar que guardar dinheiro é apenas reter e não direcionar. Guardar sem propósito gera frustração. A pessoa olha o saldo, mas não entende o sentido. Sem visão, guardar vira sacrifício vazio. A Bíblia diz que onde não há visão,
o povo se perde. Napoleon Hill dizia que dinheiro sem propósito se torna ansiedade acumulada. Guardar dinheiro só funciona quando está ligado a um para quê. Liberdade, tempo, segurança, escolha. Sem isso, a mente entra em conflito. Outro fator importante: guardar dinheiro expõe hábitos automáticos, pequenos gastos, decisões inconscientes, recompensas emocionais. Enquanto o dinheiro era curto, esses hábitos passavam despercebidos. Quando você tenta guardar, eles aparecem. E muita gente prefere desistir a confrontar esses vazamentos. Corrigir hábitos exige humildade, e humildade real é desconfortável. Napoleon Hill dizia que o ego prefere perder dinheiro a admitir erro. Guardar dinheiro também é difícil, porque ele exige sistemas, não apenas intenção. A maioria das pessoas confia na força de vontade. Promete que agora vai. Mas força de vontade cansa. Sem sistemas automáticos, o dinheiro sempre volta ao padrão antigo. A Bíblia fala de perseverança. Napoleon Hill fala de hábito. Ambos concordam. Sem repetição correta não há transformação. Outro ponto ignorado: guardar dinheiro não gera status. Ganhar dinheiro pode impressionar. Gastar pode chamar atenção. Guardar é invisível. E o ego humano odeia invisibilidade. A maioria das pessoas prefere parecer bem a estar bem. Napoleon Hill observou que quem busca aparência sacrifica segurança. Guardar dinheiro é escolher estabilidade em vez de aplauso, e isso exige maturidade espiritual. Outro conflito profundo está no prazer. Gastar libera dopamina, guardar não. O cérebro humano foi programado para buscar prazer imediato. Guardar dinheiro exige reprogramação. Exige ensinar ao cérebro que segurança futura vale mais do que prazer momentâneo. Isso não acontece de um dia para o outro. A Bíblia chama isso de renovação da mente. Napoleon Hill chama de condicionamento mental. São duas linguagens para o mesmo processo. Guardar dinheiro também confronta o medo de crescer. Para alguns, crescer significa se distanciar da própria história, da família, do passado, e isso gera culpa. Muitas pessoas inconscientemente sabotam a reserva para não ultrapassar quem amam. Napoleon Hill dizia que o apego ao passado é um dos maiores bloqueios ao progresso. A Bíblia fala de deixar para trás o que ficou. Guardar dinheiro exige aceitar que você não pode permanecer a mesma pessoa para sempre. Outro ponto essencial: guardar dinheiro é difícil, porque ele obriga você a esperar. Esperar sem garantia, esperar sem prazo exato, esperar sem validação externa. Esperar é uma virtude espiritual rara. A maioria quer resultado rápido, mas crescimento real exige tempo. Napoleon Hill afirmava que a paciência organizada é uma das marcas dos vencedores. Guardar dinheiro é paciência organizada. Se você juntar tudo isso, a verdade fica clara. Guardar dinheiro é difícil porque ele confronta o ego, expõe identidade antiga, gera culpa social, exige domínio próprio, impõe responsabilidade, pede visão, requer sistemas, não dá aplauso, exige paciência. Nada disso é técnico. Tudo isso é interno, por isso tantas pessoas ganham dinheiro e tão poucas constroem segurança. A boa notícia é que quando você entende isso, tudo muda. Você para de se culpar, para de achar que é fraco, para de se comparar e começa a tratar guardar dinheiro como treinamento interno, não como privação, mas como fortalecimento. Napoleon Hill dizia que a disciplina financeira cria liberdade mental. A Bíblia reforça que a verdade liberta. Guardar dinheiro é um exercício diário de verdade. Você passa a dizer não com mais clareza, a suportar desconforto com mais maturidade, a escolher melhor. E essas escolhas começam a se refletir em todas as áreas da vida. Guardar dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser identidade. Você se torna alguém que constrói, que protege, que pensa no longo prazo. E quando isso acontece, o dinheiro começa a obedecer. Não por mágica, mas por alinhamento.
Ganhar dinheiro exige esforço. Guardar dinheiro exige transformação. E é por isso que guardar é mais difícil do que ganhar. Mas também é por isso que quem aprende a guardar nunca mais volta ao ponto inicial.